Olá pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o método da substituição ou mudança de variável para integração. Por que é importante a gente estudar esse método de substituição? Porque tem algumas integrais, alguns tipos de integrais que eles não, a gente não vai encontrar elas diretamente na tabela. Então, para a gente poder utilizar a tabela de integrais, a gente precisa fazer algumas manipulações. O que justifica essas manipulações que a gente vai aprender hoje é a regra da cadeia. Então, a gente vai começar falando da regra da cadeia, um pouquinho, recordando, para derivadas, e isso que vai justificar essa substituição que a gente faz nessa manipulação, né, de alguma integral ou outra, para a gente conseguir utilizar a tabela de integrais, tá joia? Então, vamos lá. Exatamente o que eu falei, algumas vezes é possível, né, determinar a integral de uma dada função aplicando uma das fórmulas básicas depois de ser feita uma mudança de variável. Então, essa é a mudança de variável que a gente vai estudar hoje, tá bom? Falando agora, então, sobre essa justificativa, né, da regra da cadeia. Sejam f' e f', duas funções, tais que f' é igual a f', ou seja, tal que é, como a gente já estudou, né? Tal que essa f' ela é primitiva da f'. Suponhamos que g, uma terceira função, seja outra função derivável, tal que a imagem de g esteja contida no domínio da f. Podemos considerar, então, a função composta f bola g. O que está acontecendo aqui? A gente tem... só pegar a canetinha de azul. A gente tem aqui, então, a gente tem aqui, então, né, a função f, saindo daqui, né, do domínio da f', para imagem da f', ok? E a gente quer que a imagem da g esteja contida no domínio da f. Então, aqui tá a imagem da g. E a função g vindo aqui, né, do domínio da g. E aqui a minha função g, tá bem? Então, eu posso pegar um x aqui e definir a função composta, que pega o g de x aqui, e leva ele aqui no f de g de x por sua vez, ou seja, faz sentido eu falar da f bola g, tá bem? Quando isso aqui acontece, tá? Quando a imagem de g tá contida no domínio da f, só pra gente lembrar, tá bom? Feito isso, vamos observar o seguinte, observa aqui, f bola g de x, linha, pra gente derivar isso daqui, o que acontece? Pela regra da cadeia, isso daqui é igual a f' de g de x vezes g' de x, tá ok? Mas, quem que é a minha f'? Eu tenho aqui, ó, a f' de x é f' de x. Então, isso daqui é f de g de x vezes g' de x, tá bem? Mas vejam o seguinte, desculpa. Vejam o seguinte, eu tenho, né, que se f' de x é igual a f de x, eu digo que a f' é primitiva da f', ok? Agora, eu tenho aqui, ó, que essa daqui, a derivada dela, tá dando essa daqui. Então, eu vou poder dizer que essa função aqui é primitiva dessa daqui, né? De f g de x
G'. Isso é a mesma coisa que dizer que F bola G é primitiva, de F de G de X, G' de X, que é essa função aqui, tá? Só arrumar aqui, tá bem? O que significa isso? Isso significa, como a gente já viu, ser primitiva da função, significa então que a integral dessa função aqui, que é a integral de F de G de X, G' de X, ela vai ser igual a essa função aqui, a F de G de X mais uma constante, correto? Agora, se eu chamar G de X de U, o que eu vou ter? Eu vou ter que a derivada da G, se eu derivar aqui, ó, se eu fizer G' de X, né, eu vou ter o DU. Substituindo isso aqui, né, em 1, eu vou chamar isso aqui de 1, ó, essa primeira que eu obtive aqui. O que a gente vai ter? Então, onde tem G de X, eu vou colocar 1. Onde tem G de X, eu vou colocar U. Vou ter que integral de F de U, aqui é DU, tá? Onde tá G' de X é DU. Isso aqui vai ser igual a F zona de U mais C. Observa que aqui, ó, como eu escrevi, aqui, vamos lá, observa que aqui, olha, como eu escrevi, ó, no 2, tá bem mais facilitado, né? Tá bem, uma anotação bem mais fácil, bem mais suave do que essa do 1 aqui, tá ok? Do que essa aqui do 1. Então, a ideia é o quê? A ideia é a gente fazer uma substituição pra gente encontrar alguém mais fácil da gente trabalhar, tá joia? Então, vamos aos exemplos pra gente praticar um pouquinho isso daí. Então, observa o seguinte, aqui, olha, eu tenho a integral de 2x dx sobre 1 mais x ao quadrado. Eu quero encontrar uma substituição aqui que ela seja eficiente. Eu vou já fazer a substituição, olha, do denominador. Eu vou olhar para esse denominador aqui e vou chamar ele de U, tá bem? Então, veja bem, eu vou chamar U igual a 1 mais x ao quadrado. Então, a derivada dessa minha U em relação a x, U é em função de x, tá vendo? Vai ser a derivada disso aqui, que é 1, é 0, né? Derivada de uma constante é 0. Agora, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, o que acontece? Du é igual a 2dx. Só que, veja bem, 2x dx. 2x dx é exatamente o que eu tenho aqui. Então, isso aqui vai virar du. E tudo que tá aqui embaixo vai virar u. Olha como é que tá alguma coisa que eu conheço. Tá vendo? Ó, quer dizer, 1 sobre 1 du. Muito mais fácil do que isso tudo aqui do início, ok? Então, só reescrevendo aqui embaixo, mais limpinho. Integral de 2x dx sobre 1 mais x ao quadrado vai ser igual, fazendo a substituição, u igual a 1 mais x ao quadrado. Eu vou ter que a integral, vou reescrever aqui, ó, tá? 1 mais x ao quadrado vezes 2x dx. Então, ó, não aparece. Primeiro aqui. Deixa eu ver se é isso. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Ah, meu Deus. Ele é o meu U, só esse cara aqui de baixo, né? E esse cara aqui, observa que ele é quem? O meu DU, tá?
Essas duas coisas aqui. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é igual a integral de 1 sobre u du, que eu já sei que é ln do módulo de u mais uma constante. Mas agora eu volto. Quem quer? Porque eu não quero isso aqui, né? Não tá em função de u aqui o meu enunciado. Então, eu sei, eu quero ln, desculpa, de quem quer u é 1 mais x ao quadrado. Eu volto com a minha substituição mais uma constante. E tenho a resposta da integral que eu estava procurando. Tá joia? Tá um pouquinho bagunçado esse aqui, um pro outro. Aqui, olha só, a gente tem a integral de seno ao quadrado de x cosseno x dx, tá? Do mesmo jeito que a gente viu ali atrás, o que acontece? Ops. Do mesmo jeito que a gente viu ali atrás, depois que a gente faz a substituição, a gente precisa de ver quem que vai ser, onde que vai aparecer o nosso dx, tá? Então, a gente faz essa derivada aqui e sempre aparece alguma sobrinha aqui em relação à substituição que a gente faz. Então, olha só, a gente já vai imaginar que aqui na hora que a gente derivar vai aparecer alguém que seja do nosso interesse aqui. Então, veja se vocês acompanham o que eu estou dizendo. Se eu chamar seno ao quadrado de x de u... Não, vou chamar seno ao quadrado, não. Se eu chamar o seno de x de u, aí sim. O que vai acontecer? A derivada de x, derivada de u em relação a x, vou derivar, né, o meu u, que é o seno x, em relação a x. Vai ser cosseno x, ok? Então, eu tenho que meu du é igual cosseno x dx, tá? Agora, vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu tenho exatamente aqui, ó, cosseno x dx. Esse cara aqui é o du. E aqui eu tenho seno x ao quadrado, que seria o meu u ao quadrado. Já viram o que vai aparecer, né? Então, o que vai acontecer aqui? Isso daqui vai dar integral de u ao quadrado du. Mas isso daqui a gente sabe integrar. Isso daqui é 2... Não, Pera. Isso aqui é u, né, elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, mais a constante, isso é igual a u ao cubo sobre 3 mais a constante. Mas não é isso que eu queria, né? A gente tá fazendo seno ao quadrado de x, a gente tá fazendo em relação a x. Então, eu substituí isso aqui, então eu tenho que voltar com a substituição aqui no final. Então, ó, eu tenho seno ao cubo de x sobre 3 mais c. Essa é a resposta que eu estava procurando. Agora, vamos ver este exemplo. Minha sugestão é a gente pegar aqui, olha, chamar esse cara aqui de u e ver se vai dar certo. Então, u igual a x mais 7. Então, du, já vou fazer direto. A derivada do 7 é 0, né? Da constante é 0, a derivada de x é 1. Então, du vai ser igual a dx. 1 dx, né? Vamos colocar só dx, tá bom? Então, tá, olha. Aqui, esse cara aqui é igual ao meu du. Substituindo aqui em cima, isso daqui vai dar integral de seno de u du. Isso aqui eu sei, tem na tabela. Isso daqui, a integral de seno de u du,
é igual a menos cosseno de u mais a constante. Só que não é em relação a u que eu quero em relação a x. Então, eu vou voltar com essa substituição aqui. Vai ficar menos cosseno, onde estava o u, eu vou colocar x mais 7. De x mais 7 mais uma constante. Agora aqui, né, pra gente saber por que a integral do valor da integral de tangente de x. Aqui eu posso escrever como integral, quem que é tangente? Seno x sobre cosseno x dx. Agora eu vou fazer uma coisa para vocês, ó. Se eu pegar e fizer essa substituição aqui, tá? Eu vou ter que du dx é igual a menos cosseno x. Então, du é igual a menos cosseno x dx, tá? Mas olha, eu não tenho nada aqui que seja interessante para essa substituição. Então, eu vou testar outra substituição, porque essa substituição aqui não deu certo. Eu não tenho menos cosseno de x dx aqui, eu tenho 1 sobre cosseno de x dx, tá? Então, isso aqui não ficou muito bom, não. Vamos tentar outra. Então, vamos tentar u igual a cosseno de x. Então, ó, du dx é igual a seno x. Derivada do cosseno é igual a seno. Ó, igual a menos o seno. Então, du é igual a menos seno x dx. Confere? Tá bom. Agora sim. Seno x dx eu tenho aqui. E apareceu alguém que pra mim é mais legal substituir. Então, só trocando esse sinal aqui, multiplicando isso daqui por menos 1, tá? Porque aqui tá positivo. Onde tá cosseno x, eu vou colocar u. Onde tá seno x dx, eu vou colocar menos du. Então, isso daqui vai ficar igual integral de 1 sobre o seno x dx, eu vou colocar menos du. Só que esse menos aqui, ele vai aqui pra frente, tá? Eu vou tirar ele daqui. Ops, cadê minha borracha? Dificuldade. Vou tirar esses daqui agora. Vou voltar pra tinta aqui. Tá. Só que eu não apaguei o que eu queria apagar, mas tudo bem. Vou colocar aqui sinal de produto. Então, aqui vai ficar menos integral de 1 sobre 1 du. Isso aqui é igual a menos ln do módulo de u mais a constante. Mas quem que é u? U é cosseno x. Então, isso daqui é igual menos ln de cosseno de x mais a constante. Tá bem? Agora, esse exemplo aqui. Dx sobre 3x menos 5 elevado a 8. Olha só, aquele outro lá eu fiz uma substituição para vocês verem que tem hora que dá errado. A gente tenta de novo até dar certo, tá bom? Então, aqui a gente vai testar 3x menos 5 igual a u. Derivada de u em relação a x é igual a derivada de 3x menos 5. Vou fazer mais devagar para quem não estiver entendendo. Tem gente que às vezes tem dificuldade. É derivar 3x e derivar menos 5. Derivar 3x dá 3. Derivar menos 5 dá 0, tá? Então, du é igual a 3 dx. Só que, ó, não tem 3 dx aqui, ó. Tá? Não tem 3 dx aqui. Eu vou deixar o dx sozinho nessa igualdade. Porque aqui, como não tem do lado de cá, como não tem a variável x, eu posso passar esse 3 para cá subtraindo. Ó, dividindo. Então, eu vou escrever assim, ó, que dx é igual a du sobre 3. Tá bem? Então, vamos lá. Essa integral aqui vai dar
integral de 1 sobre u elevado a 8 vezes du sobre 3. Esse 1/3 fica para fora da integral, fica integral de u elevado a menos 8 du. Isso aqui fica 1/3 de u elevado a menos 8 mais 1 sobre menos 8 mais 1. Isso aqui é igual a 1/3 que multiplica u elevado a menos 7 sobre menos 7. Então, isso daqui é igual a menos u elevado a menos 7 sobre 21. Tá bom? Só que, gente, mais a constante. Mais a constante. Sem esquecer dela. Tá vendo? Eu fui escrever a constante, eu escrevi ela desde aqui da frente. Não adianta eu escrever só a constante aqui no final, não, tá? Tem que escrever ela desde aqui. Só que não é isso que eu quero, né? Não é em relação a u, é em relação a x. Então, vou vir aqui e vou substituir onde está u por 3x menos 5. Então, vai ficar menos 3x menos 5 elevado a menos 7 sobre 21 mais c.